Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi. Eu tô tão feliz por conversar sobre esse livro com vocês, ele foi muito especial. Os dois últimos livros do Clube Tag Netos, inclusive, me passam uma vibe bem parecida, que foi Uma Nova Chance para o Sr. Doubler, do mês de setembro, e O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi, da Mariana Leque, escolha do mês de outubro. Não que as histórias sejam parecidas, não são, mas as histórias vão fundo, sabe, no coração e passam um quentinho, ao mesmo tempo que são dolorosas. Algumas partes são dolorosas, claro, porque a vida é assim. Mas é basicamente uma celebração da vida para mim, acompanhar a história dessas pessoas que a gente consegue se relacionar e se envolver, e personagens que se mostram tão queridos e únicos, né? Então aqui no livro, O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi, a gente já começa com uma proposta bem interessante. Todas as vezes em que Selma sonha com o Okapi, alguma pessoa daquele pequeno vilarejo morre em 24 horas. Isso já aconteceu 3 vezes antes, então começamos o livro com um dos sonhos da Selma com o Okapi, e ele é contado através do ponto de vista da Louise, o livro inteiro, que aqui no começo do livro é apenas uma garotinha, mas ele é um livro narrado já com uma visão mais adulta, né? Ela conta o que aconteceu na época, nesta época de sua vida, e vamos ter 3 diferentes épocas da vida da Louise, que é a neta da Selma. E ela nos adianta já de cara, no primeiro parágrafo, que sim, isso de fato aconteceu. Então, de certa forma, a gente já vai acompanhando esses personagens tão doces assim, tão maravilhosos desde o início, em toda a primeira parte do livro, sabendo que um deles vai morrer. E a interação das pessoas na cidade que muda completamente sempre que elas sabem que Selma sonhou com o Okapi. Porque funciona meio como um alerta para aquelas pessoas. Alguém vai morrer. Elas começam a correr de um lado para o outro, tentando resolver suas pendências, mudando sua atitude em relação à vida. É uma coisa que vai acontecer durante o livro inteiro, esse aspecto mais cômico. Por exemplo, essas pessoas vão atrás de tudo, começam a ver tudo de uma forma diferente, para quando o acontecimento passa, elas voltarem a ser exatamente como eram antes, sabe? Ver a vida da mesma forma rotineira que nós vemos todos os dias. Quando somos confrontados com uma possível morte, as coisas mudam. Então aqui ela mostra todo o rebuliço que acontece nesse local quando Selma sonha com o Okapi. De cara você já percebe que o livro tem esse realismo mágico aí, um realismo fantástico. Tem algumas coisas fantásticas então no cotidiano desses personagens, até na forma como algumas coisas acontecem. Não apenas essa questão do Okapi, mas outras coisas mencionadas, sabe? Então é algo bem bonito aí no meio, porque ele quebra um pouco dessa realidade e torna esse local, a ambientação, tudo que é narrado aqui ainda mais especial, porque eu vi esse livro como algo bem único mesmo. Os personagens apresentados são adoráveis, como por exemplo o oculista, a própria Selma. Pra mim esses dois personagens foram grandes forças aqui na história, a relação que eles têm também. O oculista que sempre ficava aqui no seu embate constante, nas suas vozes constantes, desse seu amor tão grande, tão imenso que ele sente pela Selma, mas sempre reprimido, né? Ele nunca sabe se deve falar ou não, ele passa a vida inteira fazendo isso. Cada um dos personagens tem um aspecto muito único na história, uma personalidade muito específica deles, sabe? Como por exemplo a Elsbeth, que tem aquelas suas superstições constantes, sempre muito supersticiosa e falando sobre isso. O personagem do Martin, que passa tão pouco tempo com a gente na história, mas já deixa aquele vazio imenso, e é a primeira grande dor que nós sentimos no livro. E todos os outros personagens que rodeiam, né, que tem aqui muito bem representados na capa. Tem o Paul, o pai do Martin, a triste Marley, eu não sei como se pronuncia, o oculista, Elsbeth papai, né, sempre querendo viajar o mundo para encontrar algo, a relação meio conflituosa que a Louise tem com sua mãe. Durante todo o livro a gente sente essa explosão de sentimentos, sabe? Até na questão do realismo mágico aqui na história, que serve para acentuar ainda mais alguns sentimentos, algumas emoções aqui envolvidas, como por exemplo após a morte do Martin, quando a Selma carrega a Louise para todos os lados. Ela sempre está ali carregando a Louise para que ela passe pelo seu luto, sabe? Ela passe por essa fase até o momento em que ela fala que já é hora. Ela diz que você tem de me soltar agora, e a Louise pergunta: estão todos ainda aqui? E a Selma responde: não, todos não estão mais aqui, mas ainda existe o mundo menos um. E tem vários diálogos aqui nesse livro que são bem profundos na sua simplicidade, sabe? Que fazem a gente rir, fazem a gente pensar, fazem a gente chorar. Eu chorei muito na parte mais próxima ao final, entre Selma e o oculista, naquele momento entre eles dois, quando ele leva a mala cheia de cartas, e até ao mostrar as escolhas que a gente faz ao longo da vida, sabe? Quando ela agradece pelo oculista nunca ter
dito algo, sabe? Nunca ter tentado algo, porque senão talvez eles não pudessem passar a vida toda juntos, como eles de fato passaram, né? Já que a Selma estava comprometida sempre com o amor que ela sentia pelo seu falecido marido. Há tanta beleza nesse livro em várias partes, e ele é um livro que, ao falar sobre a morte, vai fazer uma celebração da vida em vários momentos, que passa por várias dores e dúvidas que a gente sente ao longo da vida, mas também o que faz a vida valer a pena, né? Então passa por várias etapas, como a amizade de infância, perda, casamento, divórcio, amores não correspondidos, laços inquebráveis, as relações que nós criamos ao longo da vida, o luto, um sentimento de inconformidade, de não estar bem em determinados momentos, de tentar fazer algumas mudanças, claro, as muitas conquistas também, e é aí que ele faz uma grande celebração da vida, sabe? Das diferentes etapas da vida, diferentes formas também que encaramos e vivenciamos determinado momento. Até na estrutura em que o livro é contado, porque a Louise aqui vai passar por 3 grandes etapas diferentes, né? Ele é um livro dividido em 3 partes. Em uma delas a Louise é ainda uma criança, ainda está na infância, depois a gente já acompanha ela ali por volta dos seus 20 anos, nos primeiros relacionamentos, primeiras descobertas, né, primeiros empregos, e depois na terceira e última parte ela já está mais madura, né, já naquele momento em que ela vai decidir o que quer para a vida, tomar decisões mais sérias para o seu futuro. Então, através desse ponto de vista, né, desse olhar da Louise em diferentes fases, é que a gente acompanha a vida de todos eles, e essa interação maravilhosa e sempre com muita autenticidade aqui no texto dos personagens, que foi algo assim pra mim muito único desse livro. Pra mim foi uma história com muita simplicidade, o que tornou tudo tão mais especial, porque toda a beleza do texto está nisso, na beleza poética que a autora utiliza aqui para contar a história desses personagens tão únicos. No final das contas faz a gente refletir sobre a vida e especialmente enxergar as pequenas coisas, né? A beleza nas pequenas coisas e nessas relações que nós temos ao longo de toda a nossa vida. Mesmo que se passe em um local tão diferente da nossa realidade, por exemplo, a autora aqui é alemã, se passa na Alemanha, ainda assim é um livro com identificação universal. Todos os seres humanos, afinal de contas, são em essência iguais, somos todos humanos, então traz aqueles sentimentos e emoções universais e não tem como não se identificar. Então achei uma leitura super especial, espero que vocês também tenham gostado. Conta pra gente aqui embaixo o que você achou do livro, qual foi a sua opinião, vamos adorar saber, pode ter certeza. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal da Tag para sempre receber os vídeos em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima!